Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Olá, meus queridos, continuamos então aqui a nossa série de vídeos nessa semana tão especial que é a semana da festa de Nossa Senhora de Fátima. Vamos agora falar então sobre a segunda parte do segredo de Fátima, que vai falar sobre a devoção ao Imaculado Coração, sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o comunismo. E aqui eu já vou começar diretamente sobre o relato de Irmã Lúcia sobre essa segunda parte do segredo. Para salvar as almas dos pecadores, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Haverá um grande sinal que Deus dará anunciando que vai punir o mundo por seus crimes, por meio da guerra, da fome, da perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados e o Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Então essa parte do segredo já começa com Nossa Senhora falando que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então se alguém um dia falar para você, para que essa devoção a Nossa Senhora, ao Imaculado Coração? Porque Deus quer. Só responda isso para essa pessoa. E também nessa parte do segredo, só para nós estarmos aqui sabendo do panorama histórico, estava no meio da Primeira Guerra Mundial, 1917, mas ela já estava ali acabando. Só que Nossa Senhora fala que se não se converterem, viria uma outra guerra pior. De fato, o mundo não se converteu e começou a Segunda Guerra Mundial, que trouxe muita dor, muito sofrimento, que trouxe muita morte, que devastou literalmente o nosso mundo. Uma curiosidade sobre essa parte do segredo é que aqui Nossa Senhora fala para a irmã Lúcia que essa guerra, a Segunda Guerra, começaria no reinado de Pio XI. Só que o Papa Pio XI morreu alguns meses antes do início oficial da Segunda Guerra Mundial. E um dia perguntaram isso para a irmã Lúcia, como que ela explicava isso, se estava de fato, se ela não tinha se confundido. E aí ela respondeu que, na verdade, o começo da guerra aconteceu quando a Alemanha anexou a Áustria. E isso aconteceu em 1938, quando o Papa Pio XI ainda estava no comando da nossa Igreja Católica. E assim, depois dessa Segunda Guerra Mundial, conforme também esse relato da nossa segunda parte do segredo, veio a Rússia. E por que a Rússia? Porque a Rússia foi o berço do comunismo. Em todo esse período da União Soviética, quando o comunismo estava lá dominando toda a região da Rússia, a perseguição da igreja foi imensa. Muito sofrimento para os cristãos que moravam naquela região. Por quê? Porque o comunismo era totalmente contra a igreja. Inclusive, na doutrina filosófica de Karl Marx, coloca a religião como uma superestrutura capitalista que deve ser eliminada. Coloca também a religião como uma alienação do homem, como uma droga que o homem tem. Então, esse foi um dos períodos, o século XX foi um dos períodos de maior perseguição contra a igreja. Só que Nossa Senhora prometeu, se consagrarem à Rússia, as coisas iriam mudar. Algumas consagrações foram feitas, alguns papas fizeram, e até aqui tem ainda, até hoje, algumas pessoas que dizem não consagraram a Rússia, ainda não deu certo, fizeram de maneira errada. O que acontece de fato é que no dia 25 de março de 1984, o Papa João Paulo II fez essa consagração da Rússia junto com os bispos do mundo inteiro. Ele avisou antes todos os bispos do mundo, nesse dia todo mundo junto vai consagrar a Rússia. E assim se fez. E Irmã Lúcia disse posteriormente que valeu. Essa consagração da Rússia
valeu. Então, para mim, sinceramente, honestamente, já foi realizado. Mas aí você se pergunta, e aí, Mateus, Nossa Senhora prometeu que depois disso a Rússia se converter, tudo isso ia melhorar, e como que está hoje? Hoje, nós vemos que alguns anos depois, o regime soviético caiu e na Rússia, se fizeram uma pesquisa, a maioria da população hoje é cristã, ainda que seja cristã ortodoxa. Mas nós já vemos aí um renascimento da fé. Não sabemos os caminhos que Deus faz, o planejamento, por onde vão todos esses caminhos de Deus. O que nós sabemos, sim, que hoje já vemos talvez um florescer, um brotar. Porém, Nossa Senhora já tinha avisado também nesse segredo, que a Rússia iria espalhar pelo mundo todos os seus males. E é o que hoje nós vemos ainda enraizado em muitas das nossas sociedades. Esses males do comunismo, essas ideias de ateísmo e toda essa perseguição continua até hoje. Mas a promessa de Nossa Senhora é muito maior. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.